Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre os retratos de El Fayum, que às vezes a gente encontra também simplesmente como retratos de Fayum. O que é isso então? É então um conjunto de retratos, né, de pessoas que foram feitos para serem colocados em cima de múmias durante a época romana, porque o Egito foi conquistado pelos romanos, mas continuou aí guardando várias das suas características, né, particulares. Então, por exemplo, a mumificação aí dos mortos. Essas pinturas foram realizadas então entre o século I e o século IV depois de Cristo, que é justamente essa época que o Egito estava aí sob a dominação do Império Romano. A gente fala então desses retratos como retratos de El Fayum, porque a maior parte dos exemplares, né, desse tipo de retrato foi encontrado justamente no oásis de mesmo nome, né, El Fayum, no Egito. E então o que acontece é que, como eu disse, as pessoas continuavam sendo mumificadas, tendo seus corpos envoltos em linho, como nas épocas anteriores, né, ao período de dominação romana. Só que ao invés de colocar em cima do rosto do defunto uma máscara, por exemplo, representando o rosto desse defunto, o que se fazia eram esses retratos. E o mais interessante desses retratos é que eles representam as pessoas de maneira individualizada. Então não é uma coisa meio standard, assim, meio assim, padrão. Retrato de uma mulher, como seria? Como é mais ou menos a cara de uma mulher? Mais ou menos assim. Que é o que acontecia muitas vezes, por exemplo, nessas máscaras egípcias, muitas vezes não se tinha a individualização da pessoa, né? Não daria para alguém que conhece aquela pessoa olhar e falar, é um fulano. Agora, nesses retratos, acredita-se que justamente mostre as características particulares de cada pessoa, realmente como é um retrato, né? Hoje em dia, se alguém fosse pintar o retrato de alguém, não uma tendência de arte moderna, né? Um retrato mais tradicional, como seria aí? Então, algo que daria para reconhecer o defunto ali naquele retrato. E pensa-se isso justamente porque esses retratos têm características muito diferentes entre eles. Então, não é algo meio padrãozinho que todos são meio parecidos. São pessoas realmente com características diferentes, com cabelo diferente, com olho diferente, boca diferente, formato de rosto diferente. Então, aí, pessoas realmente retratadas como elas eram. E acredita-se que eles fossem pintados pouco depois da morte do defunto. Então, com o artista, né, que pintou, levando em consideração, né, o rosto da pessoa e tentando reproduzir aí nesses retratos. E eles são tão individualizados que alguns historiadores até propuseram relações de parentesco entre algumas dessas pessoas. Então, são meio parecidos aí, eles poderiam ter sido parentes pelos retratos, porque são realmente reconhecíveis, né? Um cara que conhecia e poderia falar, olha, é o fulano, né? Mas é possível que alguns pintores deixassem alguns modelos meio que prontos e depois que né, a pessoa morreu, ele ia lá e colocava os detalhes que iam deixar parecido com aquela pessoa. Então meio que fazendo os retratos de base aí e depois adicionando os detalhes. E é muito interessante também que a gente pode ver através desses retratos um pouco da cultura dessa época. Então a gente vê que, por exemplo, o corte de cabelo dos homens é muito parecido com o corte de cabelo justamente típico aí da sociedade romana. As joias usadas pelas mulheres, as roupas fazem muito aí realmente referência à sociedade romana. E na verdade pode ser que essas pessoas nem se identificassem como egípcios, mas sim como gregos, porque no período ptolomaico relativo à dinastia, né, ptolomaica, que é justamente a dinastia a qual a Cleópatra faz parte, né? Porque vamos lembrar que a Cleópatra era aí a rainha quando o Império Romano conquistou o Egito, tem toda aquela história que ela se matou com as cobras e tal. Então, ela era de uma dinastia grega, descendente aí, pelo menos em parte, de gregos, e essas pessoas que estão representadas aqui nesses retratos poderiam ser justamente colonos gregos que tinham ido aí para o Egito nessa época, então que eles se identificassem muito mais com a cultura grega do que com a cultura egípcia. Mas a gente vê aí um mix, né? Porque eles estavam aí sendo mumificados e tendo seus retratos aí colocados, só que também com muita influência da cultura romana, como a gente vê pelas roupas, pelos acessórios, pelo penteado. E também esses retratos são interessantes para a gente ver que várias pessoas jovens também
morriam bastante nessa época, então tem retratos aí de pessoas bastante jovens. E esses retratos estão espalhados por vários museus aí ao redor do mundo, então pode ser que indo aí em alguns museus você se depare com um retrato aí de Al-Fayum e quem sabe agora você vai poder reconhecê-los e saber um pouco da sua história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixem aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!